A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis. E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial, mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores, máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente.
E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos. Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos. Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado,